Oi, tudo bem? Aqui é Eric de Oliveira, seu executivo de contas aqui da corretora Admiral Markets. Quero informar, que hoje o Igor vai ensinar para vocês aqui nesse webinar educativo sobre o ouro, como operar o ouro. E aproveitando a oportunidade, quero dizer que é um dos instrumentos que temos o melhor custo transacional. O spread do ouro na Admiral Markets é 0,20, ou seja, por um microcontrato ou uma onça, 0,01, 20 centavos. Por um lote, que são 100 onças, $20 de spread. E o melhor, estamos com uma promoção de zero swap no ouro até o dia 30 de setembro. Vem para cá, vem aproveitar. E sem mais delongas, vou deixar vocês aí com o Igor, esse grandioso, que vai ensinar como operar esse ativo. Um forte abraço e qualquer coisa, deixa aí nos comentários a sua dúvida, que vai ser um prazer para mim responder, ou também o Igor vai responder vocês. Eu sou Igor Silva, um analista e trader experiente com mais de 12 anos de experiência no mercado Forex e CFD, e sou especialista em análise técnica, beleza? Se você ainda não nos segue no YouTube, está na hora de nos seguir e ativar o sininho para todas as notificações. Hoje vamos falar sobre o ouro, focado para o day trade, ok? Introdução ao mercado de ouro. O ouro, um ativo negociado globalmente, é considerado um porto seguro em tempos de crise econômica. Possui um papel relevante no sistema financeiro, servindo como reserva de valor. Breve história do ouro como ativo financeiro. Desde a antiguidade, o ouro é usado como dinheiro e armazenamento de riqueza. Marcou presença no sistema financeiro desde a cunhagem de moedas ao padrão ouro. No mercado financeiro, o ouro é negociado principalmente como derivativo, sem a necessidade de posse física. Os métodos financeiros de negociação incluem futuros de ouro, ETFs de ouro e CFDs de ouro. Pares de moeda são duas moedas diferentes, onde o valor de uma é cotada contra o outro, tá? Entendendo os pares de moeda para a gente entender o par XAU-USD. O ouro geralmente é cotado contra o dólar americano, o XAU-USD. Explicação sobre o par XAU-USD, o Gold. XAU é o código usado para o ouro no mercado financeiro. O USD é o código para o dólar americano. XAU-USD, a cotação que reflete quantos dólares são necessários para comprar uma onça de ouro. Por que o dólar americano é geralmente usado como paridade para o ouro? Temos outras, mas a principal é o XAU-USD. O dólar americano é a moeda de reserva global e é frequentemente usada para precificar commodities, incluindo ouro. As flutuações no valor do dólar podem impactar diretamente o preço do ouro. Introdução ao day trading de ouro. O day trading de ouro envolve a compra e a venda do metal dentro de um único dia de negociação. É uma atividade que requer conhecimento, estratégia e disciplina. Por que operar o ouro no day trade? O ouro oferece oportunidades de lucro devido à sua volatilidade. É um ativo considerado seguro, muitas vezes atraindo investidores em tempos de incerteza do mercado. Horário do mercado de ouro. O mercado de ouro funciona 24 horas por dia, 5 dias por semana. Os horários de maior volatilidade geralmente ocorrem quando os mercados financeiros de Londres e Nova York estão abertos simultaneamente. Beleza, mas quais são os fatores que influenciam o preço do ouro? O preço do ouro é impactado por oferta e demanda, incertezas políticas e econômicas, taxa de juros e força do dólar. O papel do ouro no sistema financeiro global, tá? O ouro é usado por bancos centrais como parte de suas reservas. Movimentos no preço do ouro podem impactar o mercado financeiro global. A política monetária dos bancos centrais, incluindo as taxas de juros, pode influenciar o preço do ouro. Quando as taxas de juros são mais baixas, o ouro se torna mais atraente. Diga sim às ações e não às comissões. Opera ou invista em ações CFDs sobre ações, agora sem comissões, na sua conta Trade MT4, Trade MT5 e Investe MT5, para sanar suas dúvidas sobre as comissões em ações
é só entrar em contato com o grande Eric Oliveira. Introdução à análise técnica para o ouro. A análise técnica envolve o uso de gráficos e indicadores para prever futuros movimentos de preços. É uma ferramenta popular entre os traders de ouro. Os gráficos são ferramentas essenciais na análise técnica porque eles permitem que os traders identifiquem tendências e padrões no preço do ouro. Identificando tendências. Uma tendência é a direção geral dos preços durante um determinado período. As tendências podem ser ascendentes, descendentes ou laterais. Padrões de gráfico. Os padrões de gráfico são formações específicas criadas pelos movimentos de preço no gráfico. Exemplos comuns incluem canais, triângulos, cabeça-ombros, entre outros. Indicadores técnicos comuns, principalmente para quem está começando, ok? Indicadores técnicos são algoritmos matemáticos aplicados ao preço e a volumes históricos. Temos médias móveis, RSI, MACD, tá? Quando nós estamos falando sobre indicadores, é importante a gente ressaltar que para os iniciantes, para quem está começando a operar o ouro, por ser um ativo extremamente volátil, os indicadores no início, tá? Depois você pode ir para abordagens mais avançadas, mas no início, alguns indicadores, eles se destacam, tá? E o exemplo é médias móveis, RSI, MACD, porque com as médias móveis, você consegue visualizar a força de uma tendência, a tendência e a força de uma tendência. No RSI, você consegue visualizar se o ativo está sobrecomprado ou sobrevendido, porque muitas vezes a gente encontra ali uma tendência, ok? Mas essa tendência já está, um exemplo, uma tendência de alta que o RSI mostra que ela está sobrecomprada. Então, as chances de termos uma correção é muito grande, ok? Isso vale também para o contrário. Você está numa tendência baixista, você está vendido, e de repente você vê que o RSI está sobrevendido, mesmo, né, com uma forte tendência, chance de você ter ali uma correção por conta que o RSI está sobrevendido é grande. Então, as médias móveis mostram a tendência, ou seja, para onde está os grandes players, ok? Se estão comprados ou vendidos, a soma deles, você consegue visualizar a força de uma tendência, e aí quando você parte para observar o RSI, você vai ver se ele está sobrecomprado ou sobrevendido. Caso você está numa tendência de alta e ele está sobrecomprado, ok? O melhor é esperar uma correção, o preço sempre volta às médias ali, esperar um pullback acontecer, aliviar um pouco o RSI para você voltar à tendência, tá? Então, quando a gente está começando, alguns indicadores usados de uma forma inteligente e em grupo, eles funcionam de forma sólida, trazem sinais sólidos, ok? Lógico, eu sou um adepto da análise do preço, mas quando eu iniciei lá atrás, foram esses recursos que deram assim as condições para eu começar a minha jornada, mesmo na época, 12 anos atrás, sabendo pouco de mercado. Então, nós também podemos utilizar o MACD, tá? Para amplificar o entendimento ali da força de uma tendência, da tendência e da força de uma tendência. As médias móveis, as mais interessantes ali para você utilizar, são médias de 8 períodos, média rápida de 8 períodos, 20 períodos e 200 períodos, que é a média mãe, tá? Geralmente, a média de 200 períodos, ela é muito forte e ela mostra a visão macro da tendência, tá? Já as médias rápidas, né? As médias ali de 8 e de 20 pontos, tá? De correção em que o preço pode ali fazer um pullback e retornar à tendência. As médias exercem uma forma de imã, tá? Ela puxa o preço, geralmente, até elas. É aquela velha história. Ou o preço vai à média, né? Ou a média vai ao preço, ok? Então, a gente tem que trabalhar
com essas funções, tá, diferentes de cada indicador no início, para a gente entender a tendência, entender a força da tendência e entender também se o ativo ele está ali numa sobrecompra ou sobrevenda e caso esteja, você vai esperar o retorno nas médias. Então é bem interessante porque, um exemplo, o ativo está numa tendência de alta, as médias de 8, de 20 e 200 estão abaixo do preço, o mercado vai seguindo, você quer entrar, observa que o RSI está sobrecomprado, tá? E aí o que é que você faz? Espera ele corrigir, voltar às médias, geralmente vai buscar liquidez nas médias, faz um pullback, olha para o MACD ainda está comprado, ok? E aí você pode entrar. Como iniciante, essa é uma estratégia muito interessante, até você se adaptar aos padrões, ao próprio price action, às estruturas, aos fractais, e há conceitos também de smart money, que é uma visão um pouco mais avançada, que requer experiência, olhos treinados, né? Como a gente fala. Então vamos lá, os indicadores, como a gente falou, eles podem ajudar a confirmar tendências e prever reversões de tendências, ok? As médias móveis, tá? Suavizam os dados de preço para identificar tendências de longo prazo. Podem ser utilizadas para gerar sinais de compra e venda. RSI, ele mede a velocidade e a mudança dos movimentos de preço. Como eu falei, né, uma média de 200 períodos mesmo, que ela tem essa função da visão macro, né? Facilita e muito você entender a tendência geral ali para o dia, no caso. Então, seria no day trade, né? A média de 200 períodos, uma visão de longo prazo, vamos colocar assim. Porque se você está operando no gráfico de 5 minutos, a média de 200 períodos, ela equivale a 5 vezes 200, ok? Então, traz uma visão macro para você, uma visão robusta. MACD e ouro. MACD é usado para identificar possíveis pontos de entrada e saída. Na verdade, também é utilizado como uma confirmação. Então, se você está operando ali e precisa de uma confirmação sobre o momento de reentrada, né, nas médias, como estamos falando, né, o MACD apontando a mesma direção das médias, caso elas consigam ali conter o preço e realizar um pullback, simboliza que a sua operação ela tem grandes chances de se concretizar. Mas também o MACD ele é utilizado para a saída, né? Para realização, ou seja, você vai observando ali, está numa tendência de alta, você comprou no pullback das médias, o MACD ele deu todo o suporte, você, ok, é um filtro, você entrou, só que você está observando que o MACD ele está enfraquecendo, ok? É um excelente momento para você realizar os lucros, baseado também numa visão mais simplista de iniciante, tá? Para uma realização de lucros. Mas também você pode utilizar as médias, tá? Fazendo trading. E isso é muito rico, porque as médias, quando você faz um trading, o que seria o trading? Você pega o teu stop e você coloca acima, né? Ou abaixo da tua entrada, o preço vai andando, você vai andando também o teu stop, e o nome disso é trading stop. Então, você pode utilizar o trading na média rápida de 8 períodos, ou caso você queira um swing maior, pode usar o trading na média de 20 períodos. Ou seja, são várias variações, mas o importante é operar ativos com a forte volatilidade, de uma forte volatilidade, requer confirmações. Então, se você tem ali, como iniciante, esses três indicadores falando a mesma coisa, tanto como uma entrada ou como uma saída, é bom ouvir e, lógico, fazer ali a sua realização. Não só a entrada, mas as saídas também, eles servem num conjunto, tá? No conjunto da obra, como auxiliares, tá? Fatores fundamentais que influenciam o ouro. O ouro é considerado um ativo seguro
Então, em tempos de incerteza econômica, o preço do ouro tende a subir. Outros fatores incluem a oferta e demanda física, o valor do dólar americano e a política de juros dos bancos centrais. Esse fator, ele é muito importante, tá? Por quê? Porque você está operando e aí, antes da sessão, saem alguns dados que tornam o mercado cauteloso, o mercado perde o apetite de risco por algum fato, algo que aconteceu, tá? E, de certa forma, o ouro, ele sempre, caso a economia fraqueje, ele tende a se fortalecer por ser esse porto seguro. Então, por que isso é importante para mim no day trade, tá? É importante porque caso você veja ali na abertura da sessão americana, os investidores estão com medo de uma crise sistêmica. Gente, o que é que acontece em crise sistêmica? O ouro voa, né? É beneficiado. Então, ali você entende que durante aquele pregão, durante aquela janela de tempo, você tem chances, ok, de realizar excelentes compras. E é assim que você acaba cruzando, né, a atmosfera do, do pregão, dos acontecimentos, dos dados mesmo, etc., que a mídia especializada está falando, em relação ao sentimento e o quanto isso pode, ok, atingir o instrumento de negociação, nesse caso, o SHA-USD. Então, sempre quando você ouve, olha, a gente acha que pode ter uma crise sistêmica, viu isso no pregão? Está fazendo lá suas operações diárias e viu essa manchete, o ouro pode se beneficiar em relação a isso. Também as mudanças nas taxas de juros. Você viu ali o FOMC, foi decidido tal coisa, aquilo ali, a decisão do Banco Central vai diretamente atingir o ouro, tá? Porque quando as taxas sobem ou as taxas caem, afeta, tá, a demanda por ouro. Afeta, lógico, a sua cotação. Então, esses dois aspectos ali, quando você estiver lendo notícias especializadas, de mídia especializada, e você observar algo em relação à falta do apetite de risco, o próprio risco de uma crise sistêmica, isso vai afetar o ouro. É um excelente dia para operar o ouro. Quando você vê ali determinadas políticas dos bancos centrais inesperadas, vamos colocar assim, porque quando é esperado não precifica, mas tal política, tal decisão foi inesperada, isso vai abalar o ouro fortemente, beleza? O ouro é considerado um ativo seguro, então, em tempos de incerteza econômica, o preço do ouro tende a subir. Outros fatores incluem a oferta e demanda física, o valor do dólar americano e a política de juros dos bancos centrais. Já conhece o nosso copy trading? Se não, está na hora de você conhecer. Copie os trades mais bem-sucedidos, ou você também pode estar entre os traders que compartilham suas experiências com outras pessoas. É só entrar em contato com o nosso gerente de contas, Eric Oliveira, e ele vai te explicar em detalhes, beleza? Plano de trading para o ouro. O plano de trading é essencial para tomar decisões e reduzir a possibilidade de negociações baseadas em emoções, tá? Olha aí, o grande vilão do trader são as emoções. Então, vamos focar, porque eu tenho muito a dividir com vocês sobre o tema. Plano de trading para o ouro. Objetivos. Defina claramente seus objetivos financeiros e limites todos os dias. Isso é o básico, tá, gente? Via de regra. Estratégia. Descreva sua estratégia de trading. Isso pode envolver análise técnica, fundamentalista, uma combinação de ambas, como eu falei, né? E etc. Gerenciamento de risco. Determine a quantia de capital que você está disposto a arriscar em cada operação. Considere o uso de stop loss e trailing stop. Também take profit. Critérios de entrada e saída. Estabeleça condições específicas para quando entrar e sair de uma operação. Tamanho da posição. O tamanho da posição se refere à quantidade de ouro que você está negociando. Ele deve ser determinado com base em seu nível de tolerância ao risco
e no montante total de capital que você está disposto a arriscar. Então, quando a gente fala de plano de trading, a gente tem dois tipos, o planejamento estratégico e o planejamento operacional, tá? É importante que você defina os seus limites, seu limite financeiro, o seu limite de operações por dia, principalmente quando a gente está falando de day trade, gente. Tem que ter um limite de operação diária, porque caso não tenha, você pode cair no overtrading. E o overtrading é o mal, né, de qualquer trader, tá? É quando você perde as rédeas do seu comércio. Então, sempre, sempre, sempre estabeleça um plano de trading. Lá vai constar qual é o meu objetivo diário financeiro. Qual é o meu limite financeiro para o dia? O quanto eu posso perder? E o quanto isso vai representar na minha conta? Tanto o quanto isso vai representar em relação ao meu ganho, quanto a minha perda. E também estabelecer um limite para operações. Por quê? Você está numa operação de tendência, como eu falei, e o mercado ele está lateral. Se o mercado lateraliza, uma operação de tendência vai fracassar. A chance dela fracassar é muito, muito, muito grande. Então você faz a primeira, você faz a segunda e não deu certo, para o dia, porque a sua estratégia não está encaixando no mercado e volta no próximo dia. É simples, ok? Então, se você tem 2 loss seguidos, 3 loss seguidos, porque o mercado não está correspondendo à sua estratégia. Assim você vai se manter longevo, ok? Outro ponto importante, definir objetivos reais, ok? Você tem uma conta de 1.000, aí vai definir o objetivo para o dia de 1.500, é irreal, ok? Isso vai trazer um risco de quebra para a sua conta. Então, para termos responsabilidade na execução em nossas operações, é necessário estabelecer critérios sensatos, com bom senso. Outro ponto importante é o diário de trading. Você tem que estabelecer um lugar onde você vai catalogar todas as suas experiências, todas as suas operações, o que motivou, com quanto você entrou, ok? Quanto foi o teu stop, quanto foi o teu take, o teu objetivo, ok? E considerações. Eu acho que eu entrei antes. Um exemplo, eu estava muito ansioso. Poxa, dava para seguir a tendência. A tendência foi bem forte, o preço foi bem longe e eu saí antes. E aí você vai, no final da semana, pode ser numa sexta-feira, após o pregão, pegar ali o seu diário de trading e destrinchar. Você vai ler, você vai estudar, você vai compreender o que você fez de errado, ok? Não só o que fez de errado, mas o que fez fora do planejado, porque muitas vezes até ganhos fora do planejamento é ruim, porque ganhos fora do planejado se tornam perdas, perdas no futuro e que podem custar a sua conta. Um exemplo, você ia entrar com 0,10 numa operação, e aí entrou com um lote cheio numa operação, e aí ganhou uma grana legal, você está feliz, e aí da próxima vez você, poxa, se deu certo com lote, eu não vou ir para o meu gerenciamento 0,10, eu vou voltar, eu vou continuar com o lote, e aí vai lá e leva uma perda grande, essa perda te descontrola emocionalmente, você entra em overtrading e acaba zerando a conta. Então, por isso que a nossa profissão tem que ser toda amarrada, toda pragmática, criteriosa, ok? E é por isso que nós estamos aqui para dar essas dicas espertas para que você evolua seu trading e seja longevo, se torne um profissional.
Entrada. Determine o ponto de entrada com base em sua análise, seja ela técnica ou fundamental, mas aqui a gente está falando de técnica com fundamental ou só técnica, né? Certifique-se de que a sua decisão está alinhada com o seu plano de trading, ok? E ao sair de um trade, ok? O seu ponto de saída deve ser decidido antes de entrar na operação, não baseado em emoções. Isso é muito, muito, muito importante. Lembre-se de configurar ordens de stop loss e take profit para automatizar esse processo. O que isso significa? No seu plano de trade, tem que estar aquilo que eu falei, planejamento estratégico, planejamento operacional. No seu plano de trading, tem que estar lá. Qual é a técnica que eu vou utilizar hoje? Nos mínimos detalhes. Onde eu vou entrar, onde eu vou estopar, onde eu vou realizar o lucro, tem que estar de uma forma muito clara. Você decide antes, ou onde ou como você vai fazer, ok? Um exemplo. Eu não quero trabalhar com um alvo fixo, eu quero fazer trailing stop. Ok, você vai fazer trailing stop onde? Você vai fazer trailing stop usando MACD, você vai usar o RSI quando ficar sobrecomprado, um exemplo, você está numa compra, quando ficar sobrecomprado você vai sair, seria isso? Você vai usar as médias móveis? O que você vai usar? Se você está usando price action, seria ali uma inversão, um pivotamento ali que inverta o fluxo do momento, né, do preço, da força. Você tem que estabelecer isso antes. Se você for estabelecer durante, você vai ser tomado pelas emoções. E a chance, principalmente, olha isso, viu, gente? Com muita atenção, ouça o que eu vou falar, principalmente o ouro, que é extremamente volátil. Volátil. Extremamente. Então, você tem que estabelecer antes para a volatilidade não alterar o seu equilíbrio emocional. Porque a volatilidade é o que a gente chama de trading nervoso, né? O preço volátil, ele tende a dar falsos sinais, ele tende as false flags, né, que a gente fala, e tende a acontecer o quê? Você é dominado pelas emoções, pelo achismo, e acaba perdendo a mão, fazendo uma operação sem sentido. E aí vem a função também do diário de trading. Depois que você faz uma operação sem sentido e você coloca um diário de trading, quando você lê aquilo e vê, poxa, como é que eu fiz isso aqui? A chance de você não fazer de novo, porque dói quando você lê o diário de trading e você cometeu um erro por ser indisciplinado. A chance de você fazer de novo é pequena. Por isso que a gente anota. Porque você vai enfrentar ali o teu erro, né? E vai conseguir, a partir dali, se aperfeiçoar, se tornar um trader mais constante. Então, como falamos, o ponto de saída deve ser decidido antes de entrar na operação. Não pode ser baseado em emoções. E você deve lembrar de configurar as ordens, né? Stop loss, take profit, para automatizar esse processo. Se você está no trading, ok? Pelo menos deixe ali claro antes, ok? Qual a estratégia, qual a lógica racional da sua operação. Opere com a Admirals, corretora Forex e CFD, com mais de 8 mil instrumentos financeiros, presença global com suporte da Latam, licenciado por CISEC, FCA, EFSA, JSC e ASIC. Spreads competitivos, 0,8 pips para euro-dólar e 1 pip para o DAX 40. Além das plataformas de negociação mais populares do mundo, o MT4 e MT5. Então vamos às estratégias de trading para o ouro. As estratégias podem variar desde trade de curto prazo, né? Ou longo prazo, usando a técnica, usando a análise fundamental. Aqui a gente está falando de day trade, foca day trade. E a escolha da estratégia depende do perfil de risco e dos objetivos do trader, ok? O diário de trading, gente, eu sempre falo bastante sobre ele, porque foi ele que me colocou na rota. Eu acho que todo mundo que experienciou usar o diário de trading, esse enfrentamento dos seus erros, te coloca na linha, ok?
Manter um registro dos seus trades ajuda a analisar seu desempenho e identificar áreas de melhoria. Anote detalhes como data, tamanho da posição, preço de entrada e saída, lucro, prejuízo e observações sobre a operação. Análise de performance. Revise regularmente seu registro de trades para avaliar seu desempenho e eficiência da estratégia. Use essas análises para fazer ajustes em seu plano de trading, se necessário. Então, vamos bater um papo. Vou abrir também para dúvidas, tá? Se vocês tiverem, é só mandar aqui para a gente. É muito, muito crucial, gente, que as operações diárias elas sejam milimetricamente planejadas e executadas segundo o que você colocou no papel no seu plano de trade. Lembrando, sempre acompanhe também o calendário econômico. Como a gente está falando aqui, olha, o calendário econômico em relação ao ouro tem impacto de todas as notícias ali e dados americanos, tem um impacto muito forte também as decisões do Banco Central do Fed, ok? Sempre esteja de olho pelo menos nos dados e nos acontecimentos de 3 touros. E se você é iniciante, evite operar esses horários, que a volatilidade pode estar exacerbada e pode ter várias traps ali, várias buscas pela liquidez apenas para tomar o stop dos traders, né? Então, cuidado com o calendário econômico, cuidado com os dados ali de 3 touros, ok? Principalmente para operar o ouro. Então, gente, vocês têm alguma dúvida? Se tiver, é só fazer a pergunta e a gente toca daqui. Se não, eu vou me despedindo, agradecendo a presença de todos vocês. Muito obrigado, Alan, Cláudia, Denison, Giovanni, Igor, Márcio, Rogério, né? Wilkinson, William, todos vocês. Tem muita gente aí, eu não consigo falar o nome de todo mundo, mas muito, muito, muito obrigado. Tamo junto e até a próxima oportunidade. Ah, gente, segunda-feira, tá? Vai ter a nossa live trading. Estejam lá. Vai ter mais conteúdo no YouTube, tutoriais super legais do SMC, que a gente vai começar a fazer uma série. Já começamos a fazer uma série. E também, na quarta-feira que vem, tem mais uma live educacional. Até mais, gente. Fiquem com Deus.